além de não ter nenhum mínimo resquício de fundamento técnico para essa perseguição ao setor armamentista, os números oficiais divulgados pelo próprio governo via Ministério da Saúde mostram exatamente o oposto. E aí isso fica absolutamente claro quando nós comparamos as vendas de armas nos últimos governos instituídos no Brasil, contrapondo isso aos índices de homicídio, as taxas de homicídio. E aí nós vamos identificar, para surpresa de 0 pessoas, daquelas que atuam nesse segmento, que olha só, o governo Bolsonaro registrou menor taxa média de homicídios desde sabe quando? O final do governo de Fernando Collor de Mello, que foi completado por Itamar Franco. Desde o governo Collor-Itamar, as taxas de homicídio no Brasil não foram tão baixas quanto as registradas no governo Bolsonaro. Isso foi evidenciado, levantamento que eu fiz lá para o CEPEDS, inclusive está disponibilizado lá no portal cepeds.org, www.cepeds.org, é o texto mais recente que está lá colocado. Disse aqui o seguinte: os dados preliminares sobre mortalidade no Brasil foram recentemente inseridos na tabela de registros Tabnet, os dados de 2022, ratificando tendência de redução nas taxas de homicídio inaugurada em 2018. A queda começa timidamente lá em 2018. Embora sejam ainda preliminares, as informações historicamente destoam muito pouco dos dados definitivos, consolidados 15 meses após o ano de interesse. É a metodologia lá do DataSUS. Eles divulgam os dados preliminares 10 meses depois do final do ano e os dados definitivos mais 5 meses para frente, né, com 15 meses depois. É a metodologia que eles adotam. E é uma metodologia consagrada, né? Tanto que o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública usam. Aliás, esse é um episódio que vale um parênteses aqui, para ver quão as ONGs desarmamentistas e as seclas na imprensa são ridículos. Uma vez eu produzi um estudo pelo CEPEDS, colocando uns dados preliminares, e aí recebi uma crítica, uma checagem de um projeto Comprova, lá, acho que foi do Comprova, em que um especialista dizia lá que não se pode usar dados preliminares, pesquisador que usa dados preliminares não merece nenhuma credibilidade. E aí o afã dele foi tão grande para fazer a crítica que ele esqueceu que ele usava. Ele tinha uma edição, uma nota técnica pelo IPEA, que ele é o coordenador da nota técnica usando dados preliminares. São ridículos, absolutamente ridículos, só importa a narrativa. Aliás, eu costumo dizer que tem coisas que eu tenho certeza que é mentira, mas quando vem uma agência de checagem e diz que é mentira, eu fico na dúvida, eu começo a achar que pode ser verdade, né, dada a credibilidade que elas merecem. E aí, de acordo com esses dados, a conclusão é absolutamente cristalina. Em quase 30 anos, não se tinha registrados taxas de homicídio tão baixas. Nós tivemos, desde a redemocratização, primeira eleição, né, foi a eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que na época o mandato presidencial era de 5 anos, né, ele foi de 1990 até 1994, findado, né, terminado por Itamar Franco. E ali nós tivemos uma taxa média de homicídios de 20,35%. Pedi até o Pedro para colocar aqui a tabela, se ele conseguir colocar aqui no ar, o gráfico que a gente tem. Olha lá, a taxa média de homicídios no Brasil. Essa taxa média nada mais é do que as taxas ano a ano, dividida pelo número de anos de cada mandato. Então, Collor e Itamar, de 90 até 94, teve em 1990 22,2% por 100 mil habitantes, né, de taxa de homicídios, 91 20,94%, 92 19,05%, 93 20,20%, 94 20,21%, chegando na média de 20,35%.
Aí vem o governo Fernando Henrique, que muita gente não leva isso em consideração, mas foi o primeiro governo formalmente desarmamentista no Brasil. Fernando Henrique, já lá em 1997, em fevereiro de 1997, aprovou a Lei 9437, que é a lei que cria os crimes de porte e posse ilegal de arma no Brasil, que é o instrumento que faz com que o indivíduo não tenha mais acesso às armas de fogo ilegalmente, porque ele vai precisar de uma autorização do Estado, impôs o registro de todas as armas e disse que arma só com efetiva necessidade, porte de arma só com efetiva necessidade. Então, a primeira lei desarmamentista no Brasil não é o Estatuto de Desarmamento, é a Lei 9437, de fevereiro de 1997. Quem era o presidente? Fernando Henrique Cardoso. Resultado do primeiro mandato dele, taxa de homicídios 24,97 por 100 mil. A política de desarmamento vai sendo apostada. No ano 2000, ele, inclusive, tenta suspender por 6 meses toda a aquisição de arma de fogo no Brasil, suspender a possibilidade de registro, já no seu segundo mandato. Foi um ato tão absurdo que, à época, até o Supremo Tribunal Federal derrubou, entendeu que não era possível fazer aquilo e derrubou. Então, outro governo de viés absolutamente desarmamentista, que fecha o seu mandato com uma média de 27,44 homicídios por 100 mil habitantes. Vem o governo Lula e aposta totalmente no desarmamento. Única aposta feita foi o desarmamento. Não consegue reduzir nada significativamente, inclusive reduz-se os homicídios no Brasil, não só nas armas de fogo, mas na exata mesma proporção dos outros meios, mostrando que não foi legislação nenhuma que fez isso. Vem toda a campanha de desarmamento, 90% do setor é fechado e ele termina os seus mandatos, o primeiro mandato com 26,91 por 100 mil habitantes e o segundo com 26,66 por 100 mil habitantes. Nenhum êxito. Vem Dilma Rousseff, PT, ainda apostando no desarmamento, recriando, requentando campanhas. E aí vem uma verdadeira tragédia. Primeiro mandato de Dilma termina com 28,47 homicídios por 100 mil habitantes e o segundo com a máxima histórica, o pior governo em termos de taxa de homicídio no Brasil, com quase 29 por 100 mil habitantes, 28,91 na média. O governo dela concluído por Michel Temer. Final desse governo, com aquela alteração que nós citamos em novembro, era já dia 20 de novembro de 2018, finalzinho do ano, finalzinho desse mandato, começa a reversão na política de armas. Exatamente com a racionalização e a explosão na aquisição armamentista no Brasil. E o resultado está aí no gráfico. Você que está me vendo aqui no YouTube, está olhando aí o gráfico. O que é que está apontando aqui no gráfico? A queda vertiginosa. O Brasil saiu de 28,91 homicídios por 100 mil para 21,15. Só não é mais baixo do que lá o governo de Collor e Itamar. Não é necessário ser nenhum grande especialista para entender esses números. Não é necessário nenhum cálculo mirabolante, projeções do absurdo, nada disso, matemática criativa. Não precisa de nada disso, é só olhar a realidade. Os números estão aqui. O que foi cada política em relação às armas de fogo e quais foram os respectivos resultados. Será que não se enxerga isso? Será que as pessoas não conseguem olhar um gráfico e ver assim, não é possível? Não tá é óbvio que a ideia de restrição às armas, de desarmamento, não funciona para absolutamente nada na contenção da criminalidade, porque no período que mais se vendeu armas, que houve a explosão na venda de armas no Brasil, a taxa de homicídio despencou. Despencou. Então, é óbvio, é só olhar a realidade. Por isso que eu digo que essa perseguição do governo ao segmento armamentista, gerando já, como nós vimos no nosso primeiro item da pauta, quase 200 mil pessoas desempregadas, 43 mil desempregados diretos, não tem nenhum fundamento. Zero.
fundamento. É uma perseguição exclusivamente ideológica que vai gerando desemprego, fome e desespero, muitas pessoas sem ter como alimentar as suas famílias. A realidade está aqui. A realidade está aqui. Quem quiser mais detalhes pode consultar lá o site do CEPEDS, cepedes.org. O texto mais recente lá é justamente explicando, detalhando esses números. Você vai ver que não existe mágica ou malabarismo capaz de refutar a realidade. Desarmamento, restrição ao acesso legal às armas de fogo não adianta nada para a segurança pública. Não deixa nenhum país mais seguro. Todos os indicativos são justamente do oposto, exatamente como a gente está vendo aqui no gráfico.